Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou morrendo de saudade de todos, né? Estou aqui com uma proposta nova de interagir com vocês através das nossas videoaulas. Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem bastante. Então curtam a aula, prestem bastante atenção, façam as suas anotações, os seus registros. Hoje aqui, ó, já deu uma deixa. Nós vamos falar desse país fantástico que alia, né, cultura milenária e muita tradição, que é o Japão. E para isso eu vou usar algumas ferramentas de tecnologia com vocês, tá? Inclusive aqui, ó, nós vamos simular os nossos slides, né? Os meus famosos slides aí para vocês acompanharem. Belezinha? Então vamos dar início à nossa aula. Então, como eu falei antes, né? O nosso objetivo é conhecer um pouquinho o histórico de desenvolvimento da economia japonesa, né, e permear aí o Japão como um todo, né, tentar falar um pouquinho do Japão aí para vocês. Bom, galera, muito interessante falar do Japão, né, porque o Japão, ele é aquele país que fica no Sudeste Asiático, é um país com um território muito pequeno e que concentra muita população. E aí reza a lenda, né, os antigos deuses falavam, né, os antigos deuses enfiaram uma espada de ouro no oceano e quando a retiraram, 4 gotas perfeitas respingaram no mar. E aí formou esse arquipélago japonês aí, né, de 4 ilhas, as 3 principais, Honshu, Kyushu e Shikoku, e Hokkaido mais ao norte. Se nós observarmos, né, nós vamos ver que o Japão, ele é um país latitudinal, ele é muito extenso, no eixo norte-sul, com mais de 3.800 quilômetros. Mas é um país estreito e a população está muito concentrada aí na sua linha de costa, né, próximo ao litoral. Ok, galerinha? Quais as características físicas do Japão? Como eu disse, o país ele é pequeno, cerca de 3.800 quilômetros, no eixo, né, na direção, no sentido norte-sul. O relevo apresenta uma enorme quantidade de cadeias de montanhas que ocupam quase 80% do território. Isso vai gerar, né, algumas implicações. Cerca de 70% do território apresenta-se com cobertura vegetal, né, preservada ainda, uma floresta temperada aurófila. E essas características, obviamente, interferem na ocupação da terra, fazendo com que cada espaço seja supervalorizado. Nós vamos ver aí, inclusive para frente, a questão da megalópole Tokaido, né? Só para fazer um comparativo, galera, a área do Japão é aproximadamente a mesma do estado de São Paulo, né? Com a população de mais de 100 milhões de habitantes, aproximadamente 127 milhões de habitantes. Isso aí faz muita diferença na questão da concentração populacional. Vocês podem observar aí, por exemplo, olha, a ocupação ela se dá muito restrita na ilha de Shikoku, né? Naquele eixo da megalópole Tokaido. Vamos falar também sobre a importância, né, da restauração Meiji, da era Meiji, desse Japão imperial que se reestruturou, né, que mudou com o passar dos anos, obviamente, né, saiu daquele regime dos shogunatos para passar para uma nova restauração, né, no final do século XIX, a chamada restauração Meiji. Em que consistia a restauração Meiji, que durou ali, né, aproximadamente de 1868 até 1912? Bom, foi um marco de mudanças históricas na história do Japão, encerrou um período de fechamento para as outras nações, pôs fim nos shogunatos, que era aquela estrutura, né, do Japão feudal, restaurou o poder político centralizado nas mãos do imperador e iniciou um desenvolvimento industrial baseado no modelo capitalista de produção. Então, o Japão ele se industrializou não classicamente, né, como Reino Unido, como a própria França e a Alemanha no primeiro momento, mas ele se industrializou antes do século XX. É importante que se diga isso. E quais foram as características dessa restauração Meiji? Integração do mercado nacional, compra e venda de terra, construção de rodovias, educação obrigatória para toda a população, tecnologia mais ocidentalizada, né, investimento nas empresas públicas e contratos técnicos estrangeiros de professores, né, para implementar aí centros de pesquisa em todo o território japonês.
E a implementação dos zaibatsus, né, que é um tipo de conglomerado econômico. Eu vou mostrar aí para vocês um pouquinho para frente. E sobre a restauração Meiji, o que ela provocou? Né? Na verdade, ela provocou uma rápida modernização e industrialização que levou o Japão a buscar novas fontes de matérias-primas, né, e mercado consumidor. O Japão tornou-se uma potência industrializada e lançou-se às conquistas imperiais na Ásia. Nós vamos ver aí no mapa a seguir. Passando a competir com as potências europeias na tomada de territórios e na formação de colônias. Esse movimento expansionista, baseado no nacionalismo e ideais imperialistas, levou o Japão a participar da Segunda Guerra Mundial. Vocês podem observar aí os mapas, né, do imperialismo japonês, num primeiro momento na virada do século XX, sobretudo ali já China e Coreia, as Coreias, né? E no segundo momento o expansionismo, naquele período aí, pós Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. Realmente o Japão, ele é um país extremamente populoso, um território pequeno, montanhoso e que carece, galera, de recursos minerais. Então eles precisavam realmente buscar essas matérias-primas. Onde buscar matérias-primas? Obviamente pensando do ponto de vista da logística nos países mais próximos, como a Coreia e a própria China. Obviamente que depois também ele vai expandir para outras áreas aí do Sudeste Asiático. E até hoje a economia funciona assim, né, como plataforma de exportação. Eu vou mostrar aí já para vocês. E como que era o cenário pós-Guerra Fria? Né? Com a rendição japonesa aos Estados Unidos, o Império Nipônico ele foi obrigado a se desmilitarizar. Então, até hoje, apesar dos investimentos que são feitos no campo militar, o Japão não é considerado uma potência militar. Ele dissolveu os zaibatsus, mas basicamente o legado desses zaibatsus, que são grandes conglomerados, né, com grandes empresas, grandes grupos, que nós vamos ver já quais são, esse legado ele existe até hoje. Ok? Terminada a Segunda Guerra Mundial, a economia japonesa encontrava-se arrasada e precisou de ajuda econômica dos Estados Unidos, naquele período conhecido como Guerra Fria, para recuperar o seu país. Vocês vão se lembrar, né, que esse plano de ajuda foi chamado Plano Colombo. Né? Os Estados Unidos ele fez realmente investimentos no Japão para conter, obviamente, a barreira, o crescimento do socialismo ali pelo continente asiático. Além disso também, outros fatores contribuíram para retomar o desenvolvimento do país. Então, eles aproveitaram muito bem desses investimentos do Plano Colombo, investiram maciçamente em tecnologia de ponta e educação, né? Construindo universidades, centros de pesquisas. E um outro fator também que vale muito a pena considerar é a extrema disciplina da população japonesa. Bom, e o Japão ele tem um complexo parque industrial, né? Esse parque industrial ele funciona como plataforma de exportação. Coloquei algumas marcas muito famosas aí desses conglomerados japoneses que existem até hoje, como Toyota, Nissan, Daihatsu, Honda, entre outras, Mitsubishi, entre todas outras grandes empresas japonesas, grandes conglomerados japoneses, né? Que atuam nos mais diversos setores, né? E que utilizam-se da logística de plataforma de exportação. O que significa isso? Como o país é pequeno e muito montanhoso em seu interior, eles utilizam bases, né, próximo aos portos, como complexos industriais, para viabilizar essa logística de exportação. E quais os fatores que contribuíram para esse crescimento, né, do Japão, sobretudo ali pós-Segunda Guerra, Plano Colombo, anos 60 em diante? Bem, mão de obra barata e abundante para as indústrias, né, nesse primeiro momento, longas jornadas de trabalho, em média 43 horas de trabalho semanais. Nós conhecemos bem essa carga horária aí, mas é uma população muito disciplinada, fidelidade dos trabalhadores à empresa, aplicação maciça de verbas na área de educação e aprimoramento aí de novas tecnologias. Eu coloquei esse gráfico só para mostrar para vocês o paradoxo, né, dos anos 60, porque já nos anos 60 o Japão crescia vertiginosamente, né? Esse é um gráfico aí que fala um pouquinho de pesquisa e desenvolvimento,
né, a relação aí positiva entre pesquisa e desenvolvimento, né, ou investigação e desenvolvimento, e crescimento econômico. Olha como que ainda nos anos 60 o Japão cresceu até um pouco mais em relação a outras grandes potências, em relação ao crescimento do seu PIB per capita. Aí algumas imagens do complexo industrial japonês, lembrando que essa megalópole chamada Tokaido, ela que concentra, né, a maior parte da indústria, da plataforma industrial japonesa e também a maior parte da população japonesa, nipônica, né? Essa é a maior megalópole do mundo, é um trecho que vai de Tóquio a Osaka e que abriga cidades importantes, né? Como Kobe, como Kyoto, como Nagoya, entre outras aí. Aí o mapa com o complexo parque industrial japonês, as indústrias elas são bem espalhadas, né, pelo território, bem espraiadas, mas elas também estão bem concentradas aí na ilha de Shikoku, que é a principal ilha do país, né, onde tem a maior concentração urbana e as maiores atividades industriais aí. Aí eu coloquei a título de curiosidade, né, o Palácio Imperial de Osaka, um prédio com estrutura de molas, né, para mostrar para vocês que o Japão ele sofre do ponto de vista tectônico, então a tecnologia está muito associada, né, a uma necessidade que o país teve ao longo dos anos, né, para desenvolver estratégias para conter aí, terremotos, atividades sísmicas, atividades vulcânicas. Aí uma imagem para associar, né, para lembrar, emblemática, falar de toyotismo, de modelo produtivo e lembrar dessa questão aí, né, desse país de ser uma tradição, de ter uma tradição de cultura milenar e está muito associado à tecnologia de ponta. Essa imagem dessa cidade, esse núcleo urbano aí é Tóquio. E o Tecnopolo de Tsukuba, né? Tsukuba é um dos principais tecnopolos japoneses, junto à Utsunomiya. São dois grandes núcleos de pesquisa e desenvolvimento do Japão. E o Japão é referência, né? Assim como o Vale do Silício é referência nos Estados Unidos. Tsukuba e Utsunomiya é referência para o Japão, para a tecnologia. E é isso, galera. Em consonância com a nova ordem mundial, o Japão ele buscou sim, né, alianças no decorrer dos anos 90, sobretudo através da APEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico, que é um bloco econômico, e visando, sobretudo, ampliar a sua competitividade, já que o Japão passa por um momento de crise e estagnação econômica, aí, basicamente, desde 2008. Esse era o meu recadinho aí para vocês. Consultem o material, vale a pena, façam as atividades, anotem as dúvidas e as tragam para que no próximo momento eu esclareça, tá? Beijo a todos, fiquem com Deus.